A gente vai começar agora os debates. Eu não sei quanto tempo que a organização tem, mas acho que dá tanto tempo para algumas perguntas, né? Alguém da plateia? Ana, você pode levar, por favor? Alguém pode levar o microfone ali para... Exatamente. Eu sou bióloga, sanitarista, especialista em direito ambiental e animal. E sou assessora parlamentar. Bom, a minha pergunta, ela está dentro de um comentário que vai para o senhor Eduardo B. Já tive outras oportunidades em outros congressos de ouvir, gostei muito. O meu comentário é um pouco crítico, mas é de forma positiva e bem educada. Bom, a temática licenciamento ambiental, ela é sempre bem preocupante, principalmente para operadores que vivenciam a prática. Eu já fui chefe de fiscalização ambiental e de licenciamento. E ela é preocupante por diversos pontos de vista, principalmente pela complexidade do somatório dos impactos ambientais, que agora recentemente a gente consegue um pouco em alguns lugares ver isso por bacia hidrográfica, que ainda não é uma realidade, e pelo próprio racismo ambiental que tem acontecido no nosso país e em alguns estados de forma geral. Sem contar o conhecimento do sucateamento dos órgãos técnicos estaduais e municipais, que hoje licenciam as atividades de considerado impacto ambiental. O que vem de encontro com várias licenças ambientais que são dadas por diversos órgãos, não só estadual como municipal, e que hoje estão sob processos na Justiça, graças à ação da população de ONGs e por intervenção do Ministério Público, ontem foi citado aqui por mim. E que é onde não haviam sido solicitadas ao próprio Rei Arrima. Outro caso é que no município, aqui no estado do Rio de Janeiro, assim que a lei complementar permitiu que os municípios começassem a licenciar, o primeiro decreto de um prefeito foi que o licenciamento ambiental passaria pelo gabinete dele e não pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Casos como CSN ou usinas de lixo que gastaram recursos públicos e que não funcionam desde a época do PDBG, a própria flexibilização do licenciamento para mineração e reconhecidos casos onde pedreiras estão desativadas e não houve casos esqueci o termo. Isso, recuperação de UPRAD, né? Recuperação de área degradada. A minha pergunta é, será que a autodeclaração ambiental, ela também não pode ser um braço dos retrocessos ambientais em nome do desenvolvimento, tendo em vista a grande pressão do Executivo sobre muitos funcionários que licenciam hoje? A lei complementar, ela exigia concurso e capacitação dos órgãos técnicos, e isso não aconteceu. Alguns municípios até perderam o poder de licenciamento. Não há um acompanhamento por parte da população das leis orçamentárias. Consequentemente, a gente não tem, tanto por parte do licenciamento quanto por parte da fiscalização, dinheiro para resolver os problemas. Pensar no licenciamento e não pensar na fiscalização é muito complexo, tendo em vista que em obras públicas a gente executa as obras e não pensa na manutenção, tendo aí várias estações de tratamento de esgoto de grande porte inoperantes. E sim, as pessoas estão com muita raiva, principalmente pesquisadores e cientistas e biólogos como eu. Claro que algumas pessoas de forma agressiva e outras mais elegantes, pois estamos cansados de ver diariamente retrocessos ambientais ocorrendo no país, tanto com a fauna quanto com as nossas unidades de conservação, sem falar da questão do licenciamento para agrotóxicos e a ausência de arrima para os mesmos. Obrigado. Eu só explicar a minha ausência aqui, que o Ceará está um pouco forte. Eu recebi para ficar num lugar mais quentinho, vamos dizer assim. Eu estou meio doente, não sei se é coronavírus, mas meu ouvido está meio com tosse, enfim. Longa história. Espero que não seja nada. Muito chatice. Pronto. Eu deixo silencioso, mas às vezes se ligar no telefone não, ele vibra. Irritante. Vamos lá, respondendo a pergunta que foi feita.
pode sim haver um retrocesso que eu digo, alguma mudança prejudicial ao meio ambiente, ao controle de gestão ambiental, ao conhecimento de proteção pública, claro que pode, não tem nem dúvida, a resposta é sim, ponto. A questão mas o tema tem que ser enfrentado para saber qual é o corte que você vai fazer, porque dependendo do corte que você fazer, realmente pode ter um prejuízo ambiental. Você perde a gestão do controle, etc. E dependendo do corte que você faz, você não perde. E é por isso que a gente está aqui, quer dizer, a gente, né, as pessoas estão discutindo, justamente para achar esse corte. Então, responder a pergunta, sim, pode haver sim. Mas agora, de uma maneira abstrata, com um instrumento previsto, assim, aí não, aí eu discordo. Então, mas existe essa possibilidade, tem que ser controlada. A gente tem que pensar agora sobre o Estado brasileiro. O pessoal vem para falar assim, temos dois desmontes, tal. Tem alguns municípios que não quiseram mais licenciar, né? Acho que Blumenau foi isso, se eu não me engano. Se não foi Blumenau, foi Joinville. Eu não quero mais licenciar, o Estado pega de volta. Aconteceu isso. Não foi nenhum desmonte, foi, não quero mais licenciar, pega de volta. Tem uns que tem falta de concurso público para repor os quadros, tem falta de otimização, assim, mas isso não é um problema da gestão ambiental. Se olhar para o Estado brasileiro, eu lembro que eu falei com esse presidente do INSS, ele falou que nos próximos 5 anos, falei faz quase um ano no começo. Ele falou que nos próximos 5 anos o INSS vai perder 50% do quadro. 50% para a aposentadoria. Então, você tem um Estado debilitado no sentido financeiro, que não tem previsão de concurso. Não estou falando que concurso é solução para tudo, não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas estou falando assim, mas tem um limite, né? Tem um limite que você consegue racionalizar, colocar TI, mas você precisa de pessoas, você precisa de seres humanos ali trabalhando. Então, esse limite, a gente está se testando a todo momento. Eu não acho que ele faz parte da estrutura, mas se não está num período ruim que a gente vem passando, em termos de finanças, etc., que implica concepções, percepções e divergências aí, sim, políticas absurdas, eu digo bem distantes, né, entre si, e acabam trazendo essa perspectiva de sucateamento. Mas eu não vejo, assim, casos isolados, não vou comentar casos isolados, não conheço, mas sim, uma perspectiva de sucateamento. Eu vejo uma perspectiva do Estado pobre, que não está conseguindo fazer concurso, que mal está fechando as contas. Eu acho que o Rio aqui não é uma exceção, o resto do país ele tem problemas de passando de atraso, passando de pagamento, de salário, né, despecimentos, etc. E isso acaba gerando uma percepção de que tem o sucateamento. Mas na verdade, assim, é uma questão um pouco mais ampla em termos de Estado. Só um comentário. Obrigado. Bom dia, queria agradecer pelas excelentes exposições. Queria fazer um comentário, depois queria fazer 2 perguntas para o professor José Eduardo Figueiredo Dias. Eu acho que essa discussão da licença de ambiental de compromisso, enfim, aqui no Estado do Rio, a gente criou a LAC, a licença ambiental comunicada, só para atividade de baixo impacto por tipologia. A questão básica aqui é o seguinte: será que é possível o órgão ambiental fazer tudo ao mesmo tempo, controlar todas as atividades com a mesma intensidade? É razoável que ele se dedique a um processo de arrimo da mesma forma que ele se dedica para atividade de baixo impacto? Me parece que não. Então parece, inclusive, defendendo isso no livro, uma graduação, uma proporcionalidade da atuação estatal conforme impactos e riscos. Quanto maior o impacto e riscos, maior o controle. Quanto menor o impacto e risco, menor o controle. Essa licença ambiental comunicada e essa licença para adesão e compromisso, o professor Paulo Delano falou aí do regime dual. Me parece que é exatamente isso. A União Europeia e o direito português já trabalham há muito tempo com o Instituto da Comunicação Prévia, que veio do direito urbanístico inicialmente, depois do direito ambiental. Hoje, por exemplo, o sistema do direito português, o CIRCA, o Sistema da Indústria Responsável, ele prevê um licenciamento por zona e depois prevê um licenciamento específico das atividades que foram se instaladas nessa zona. Atividade de alto impacto, licenciamento com vistoria. Atividade de médio impacto, licenciamento sem vistoria. Atividade de baixo impacto, comunicação prévia. O que a gente está falando aqui é de uma racionalização. A gente tem que reconhecer os limites materiais, como o professor Pim falou, e financeiros dos órgãos ambientais. Essa questão do homem-hora é muito importante. A gente não pode se dedicar para tudo ao mesmo tempo, porque senão a gente vai deixar de controlar os principais impactos. Tá? Dito essa questão, queria perguntar 2 coisas para o professor José Eduardo Figueiredo Dias. Primeiro, ele fala brevemente sobre a comunicação prévia no direito português e europeu, e depois eu pedi uma explicação aqui, que talvez não tenha ficado muito claro para a plateia, mas ao que me parece, pelo menos, a licença ambiental no direito europeu é só para aquelas atividades altamente poluidoras e industriais, equivale a uma licença de operação nossa. E, na verdade, a licença prévia e a licença de instalação
que no direito europeu me parece ser integrada, estaria na avaliação de impacto ambiental. Essa avaliação de impacto ambiental trata da concepção e trata também da instalação dos empreendimentos. Então, gostaria que o professor Eduardo Figueiredo Dias explicasse primeiro a questão da comunicação prévia e depois essa comparação entre a licença prévia e instalação de operação com os sistemas de avaliação de impacto ambiental e de licenciamento ambiental no direito português. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Rafael. Os seus comentários são muito pertinentes, e até quando eu comecei a fazer a minha dissertação, há alguns colegas com quem eu falava, eu lembro de falar com o professor Pedro Gonçalves, ele dizer, e um dia eu vi até numa comunicação e pensei, mas a minha tese se calhar vai ficar vazia de conteúdo, porque realmente há essa tendência, cada vez mais atividades sujeitas a mera comunicação, ou então atividades, isto é, em muitos casos, que estes que foram referidos na pergunta, o esquema é o inverso, isto é, o particular desenvolve a atividade e a administração vai fiscalizar depois, isto é, no tal triângulo que eu referi inicialmente, o particular tem em muitas situações o direito de exercer a atividade e depois a administração é que irá fiscalizar. Por exemplo, no direito urbanístico, tudo aquilo hoje em dia que não mexa com o exterior da habitação, a pessoa faz o que quer e quando muito haverá licenciamento, e mesmo no resto é assim. Portanto, e como disse, eu não vejo muito bem agora aqui que nós não temos luz, mas como eu referi, e portanto o seu comentário é pertinente a esse nível. É verdade que a licença ambiental é para as atividades, é para as atividades de maior impacto. Por exemplo, eu referi apenas os tópicos: indústria do setor da energia, queimas de combustível com uma potência técnica nominal igual ou superior a 50 megawatts, refinação de petróleo e de gás, produção de coque, gaseificação de carvão. Já, por exemplo, na indústria dos metais, processamento de metais ferrosos, ostulação ou sintetização de minério metálico. Por exemplo, a lista é imensa, estou a referir apenas a alguns. Na indústria dos setores dos minérios, produção de cimento, cal e dióxido de magnésio. Na instalação do setor químico, não sei se têm essa ideia também no Brasil, mas a indústria do setor químico é responsável pelos maiores avanços no direito ambiental e tem regimes específicos. No direito alemão também há uma lei neste domínio muito importante. Portanto, sim, tem toda a razão, isto é, para as principais atividades, a licença ambiental é exigida para as maiores, para as atividades de maior impacto ambiental. No sistema da indústria responsável, que mencionou, que eu também tinha aqui, mas não tenho tempo para tratar tudo, é isso, é o contrário, em larga medida, que acontece. Mas eu foquei-me na licença ambiental por ter todos aqueles elementos inovatórios que tem e que conduzem a esta renovação. Em relação à avaliação de impacto ambiental, a minha resposta não é. O procedimento de avaliação de impacto ambiental termina com um ato administrativo, que é a DIA, Declaração de Impacto Ambiental. Eu até costumo brincar, tanto pode ser praticada de dia como de noite, a DIA. Só que a DIA não tem um conteúdo imediatamente autorizativo. Com uma DIA na mão, o operador não pode abrir a exploração. Portanto, o procedimento de avaliação de impacto ambiental é um subprocedimento enxertado num procedimento autorizativo mais complexo. Mas, por isso mesmo, e esta matéria é especialmente querida, ao tal princípio da economia processual, se o operador já entregou uma série de elementos no procedimento de DIA, todo este procedimento de licença será mais simplificado. Além disso, há normas que eu não tratei de articulação dos diversos regimes, mas
Mas depois, o próprio procedimento da avaliação de impacto ambiental tem duas fases, que é a avaliação de impacto ambiental e depois insere o projeto de execução, que já é muito mais simplificado. Portanto, tudo isto é de uma enorme complexidade, mas repito, a declaração de impacto ambiental não tem um conteúdo imediatamente autorizativo. Nem para construir? Não. Só que a declaração de impacto ambiental também, eu acho que vocês no Brasil não têm a avaliação ambiental estratégica, ou têm? Não. Positivado em lei não tem. Tem iniciativas extrajudiciais, mas em lei não existe. A avaliação ambiental estratégica é uma avaliação de planos e programas e não de portanto tem um caráter muito mais genérico, muito mais abrangente, muito mais difícil, mas depois os projetos, seja uma fábrica, um estabelecimento de ordenha mecânica, de pecuária, uma pequena marina, isto são os projetos que, se estiverem no âmbito de uma zona já com uma avaliação ambiental estratégica aprovada, também serão mais simplificados. Mas como estão a ver isto, se eu tivesse 2 horas para falar, eu tinha aqui o capítulo seguinte, relação entre o licenciamento ambiental e outros procedimentos. E aqui está a transversalidade e a integração das políticas. E depois, um dos que vem aqui é, claro, a avaliação de impacto ambiental, mas muitos outros. Emissão de gases com efeitos de estufa, utilização dos recursos hídricos, gestão de efluentes pecuários. Portanto, há aqui, e a lei trata também a articulação entre esses procedimentos, mas neste momento seria fastidioso estar a descrever essas normas. Tudo isto se traduz num peso enorme para o operador. Nós às vezes temos que ter, obviamente que eu, sendo cultor de direito do ambiente, todos nós aqui queremos o melhor para o ambiente, mas isto levado ao extremo, há uma paralisação da atividade económica que não está em casa. E já agora, permitam, em relação a isto, lembro-me uma coisa por causa da discussão de ontem da pessoa Carla Amado Gomes, onde eu não quis intervir. Princípio da precaução, aquele mandato de inação. Aqui há uns tempos falei com um médico e eu achei curioso, porque isto também tem muito relevo na área da medicina e da genética. Não sei se vocês aqui no Brasil devem ter muito a operação, a cirurgia para a miopia. Esse médico, infelizmente faleceu há 2 ou 3 meses, tinha 70 anos, e ele dizia: eu não fazia essa operação, porque ainda não passou tempo suficiente, ainda não passaram 50 anos para ver o que é que acontece a essa operação. Pronto, é uma perspectiva muito conservadora, mas este mandato de inação, se nós queremos proibir todo, então este médico dizia: a operação da miopia, quando já tiverem passado 50 anos e viu que não, mas não se sabe quem mexer no olho, se daqui a 30 anos o que é que vai acontecer ao olho. Portanto, temos também que ter, peço desculpa por estes parênteses, mas portanto todos estes procedimentos têm que ser articulados, encaixados, e isso também está aqui previsto no regime. Obrigado. Desculpa, mas uma última dúvida, então deixa eu só entender. E se não for sujeito à licença ambiental? Porque várias atividades não são sujeitas à licença ambiental. O que equivaleria? Qual seria o auto-autorizativo que permite construir? Porque eu tinha, na minha compreensão, a avaliação de impacto ambiental, a declaração de impacto ambiental positiva, atestaria a concepção do empreendimento e, no caso de ele não precisar de uma licença ambiental, essa declaração autorizaria ele a construir. Mas não. Qual seria então o autorizativo? Eu estou perdendo alguma coisa. Nestas leis quase sempre aparece uma sigla que é EC, que é a entidade coordenadora. E se for ver o regime de avaliação de impacto ambiental, a entidade coordenadora é que o estudo de impacto ambiental e os outros elementos não são entregues à Agência Portuguesa do Ambiente, são entregues à entidade coordenadora, que poderá ser o município em geral, no exemplo que está a colocar, e ele é que o envia à entidade responsável, e depois a avaliação de impacto ambiental é devolvida à entidade coordenadora, por exemplo o município, que em matéria urbanística emite sempre a licença urbanística.
Então, na verdade, não precisa de uma licença ambiental para construir. No caso, é só uma licença urbanística. Não. Então é mais ou menos isso. Na verdade, a avaliação de impacto ambiental ela testa a conformidade do empreendimento e, nos termos ambientais, ela está permitindo construir, o que vai depender posteriormente de uma autorização no outro direito urbanístico. Em regra, as habitações do direito urbanístico não estão sujeitas à avaliação de impacto ambiental. Em princípio não estão, são projetos com uma maior dimensão. Uma casa está sujeita às regras urbanísticas, mas não está sujeita à avaliação de impacto ambiental, em regra. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Seu nome e atividade, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Tabata, eu trabalho na diretoria de pós-licença do INEA. E eu tenho uma pergunta para o doutor Eduardo Lima e para a doutora Marta. Na verdade, com relação até ao projeto de lei que o doutor tinha mencionado anteriormente, que está em implementação no Congresso sobre o licenciamento ambiental no país. E ele trata de um tema que eu acho bem interessante, que é a questão da exigência do seguro contra danos ambientais. E isso é um ponto que eu achei que ainda não foi abordado aqui no Congresso. Eu entendo como um avanço bem interessante na legislação brasileira. E eu gostaria de saber a opinião dos senhores, uma vez que a gente tem visto algumas tragédias ambientais ocorrendo, né, decorrência exatamente de problemas em relação ao acompanhamento de condicionantes. Aí eu não vou nem falar em relação a questões de capacidade técnica do IBAMA, porque realmente tem empreendimentos que determinadas metodologias de acompanhamento são tão específicas que, se o próprio empreendedor não tiver interesse em acompanhar, em realmente se preocupar com eventuais danos decorrentes dessa atividade, nenhum órgão ambiental vai conseguir dar conta disso, né? Vai conseguir realmente impedir que o dano ocorra. Mas a questão que eu acho interessante em relação ao seguro é essa possibilidade de um pronto atendimento, né, de uma pronta resposta, tanto para uma eventual população impactada, quanto para o próprio ambiente, que porventura o valor pode até não conseguir realmente ser o suficiente para reparar o dano como um todo, mas esse pronto atendimento. Eu gostaria de saber qual a opinião dos senhores em relação a isso e talvez por que está demorando tanto para isso chegar ao Brasil, já que outros países já estão adotando o seguro. É só para terminar a resposta ao Rafael. No artigo 27 do diploma que eu referi, da licença ambiental, está avaliação de impacto ambiental, o regime de prevenção de acidentes graves. Então, caso a instalação esteja sujeita à avaliação de impacto ambiental, a decisão no âmbito de licença ambiental tem também em consideração os seguintes elementos: o conteúdo e as condições eventualmente prescritas na DIA, na Declaração de Impacto Ambiental, ou na decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução com a DIA, ou o conteúdo e as condições que eventualmente resultem da decisão de dispensa do procedimento de AIA. B. Os elementos constantes do estudo de impacto ambiental apresentado pelo proponente, bem como o parecer da Comissão de Avaliação, em caso de deferimento tácito do procedimento da AIA. Ou seja, a licença ambiental vai ter em conta esses elementos. Mas lá está, o ato autorizativo é a licença ambiental, não é a avaliação de impacto ambiental. Artigo 27 deste diploma. De qualquer forma, estamos falando de um procedimento de fase. Sim. Claramente. Em relação ao seguro ambiental, sim, o ordenamento acha formas de tratar, né, com, vamos dizer assim, grandes acidentes cuja capacidade financeira seja insuficiente. O seguro ambiental, certamente, um deles. O outro são os fundos. A gente tem fundos que a gente usa pouco, que a gente não usa com critério de reparação, mas era voltando para o seguro ambiental. Eu já comentar uma crítica aqui longa. Eu acho que teve um problema com o seguro ambiental. A questão do seguro ambiental é que, dependendo do que você for segurar, é muito caro, o mercado precisa segurar. O mercado, eu digo, a seguradora. Porque a seguradora, você sabe, ela não é obrigada a fazer seguro para ninguém. Só para constar, ela não é obrigada. Ela pode ligar para você e falar assim: peraí, você já bateu o carro 3 vezes no passado, Eduardo? Não vou mais segurar você.
você bebe, quem saiu lá bêbado na foto do Jornal Social bebendo, você não vou segurar. Ela pode se recusar. Então a questão assim, se você cobrar um seguro ambiental, tem que conversar com a outra parte. É o que deixa mais assim. Pode dar problema, quer dizer. Será que a outra parte vai querer fazer o seguro? Vai querer fazer um seguro gigante, etc. Vai cobrir até quando? Até porque o seguro vai cobrir o que exatamente? Qual o tipo de acidente? Com qual limite? Porque seguro é o evento que ocorre com uma limitação de valor, e aí talvez, estou imaginando, eu não sou especialista em seguro, deixa bem claro, que a dificuldade de aprovar um seguro ambiental, você já tem um pouquinho disso. Você só tem medo de colocar, talvez, numa lei nacional, e depois se cobrar seguros que não se realizam. E não se realizam porque a pessoa não quer comprar um seguro, mas porque a parte não vai querer segurar. Ou talvez seja um valor absurdo. Então, assim, é uma situação delicada que eu digo. Talvez o medo esteja nisso do seguro necessário até hoje. Eu não sou especialista, eu falo de uma consideração em geral. É que eu sei que já se tentaram alguns seguros no Brasil e o pessoal não quis segurar. Mas pode mudar, claro, as coisas mudam. Tem o instituto de resseguro, né, para diminuir o risco. Todo mundo trabalha no setor de seguro, é bem interessante. Mas talvez o medo esteja ali. De você não conseguir segurar, o evento ficar claro. Lembrar que a seguradora, senhores, aí é só fazer uma observação assim. Quem já não teve algum problema com seguro, soube de alguém que teve problema com seguro, e ela falou assim, isso aqui eu não cubro. Então assim, tem cláusula. Dificilmente vem uma cláusula muito aberta, tipo, olha, seja lá o que aconteceu, eu cubro. Não faz muito, não é bem do DNA do seguro. No sei lá, eu cubro com questão de 1, 2, 3, 1.515, 1.516, 1.517. Então, talvez por isso que eu tenha saído, mas eu estou só imaginando, tá? Eu nunca comprei a discussão, uma consideração pela genérica. Aliás, quero só fazer uma observação aqui. O Talo é meu amigo, né? Talo Farias aqui, que está sentado ali. Essa foto dele aqui com 22 anos de idade. Eu nem reconheci, se tivesse lido o nome, eu nem reconhecido. Esse cara de pau, né? Porque os caras são assim, manda uma foto menos atualizada, 22 anos de idade. Tá bem longe do Talo, só isso, obrigado. Tabata, realmente essa é uma questão interessante porque a gente tem a reparação integral como um dogma, né? Enfim, e aí o ótimo vira inimigo do bom, porque acaba que a gente não repara nada. E é isso a questão do seguro, porque como é que você faz o cálculo, como é que você quantifica o dano, e como é que você vai segurar um dano que você não consegue antever qual será e calcular. E as seguradoras trabalham com cálculos atuariais, enfim, elas não têm como segurar um dano que é incalculável. Isso está sendo desenvolvido, enfim, vários modelos matemáticos para calcular valores ambientais, valores de uso, direto, indireto, de existência, mas isso é tudo bem incipiente ainda. E me parece que o grande problema que eu vejo na reparação do dano é a questão do tempo. Porque ao longo da atividade, quando ela está licenciada, você sabe qual é a empresa que está lá funcionando, operando, você tem um dano no curso daquela atividade, fácil, fácil não é a palavra correta, mas você consegue identificar o causador. O problema para mim vem quando você passa um tempo demais, né? Décadas de contaminação de uma área, por exemplo, que você já não consegue mais atingir, e aí o seguro também não vai ajudar, você não localiza mais, então você tem outros, eu acho que os fundos talvez possam ajudar melhor, como tem o Superfund lá dos Estados Unidos, que você cobra dos empreendedores, dos operadores de uma determinada atividade, um valor, guarda, e quando você tem um problema você consegue usar esses recursos para fazer a remediação, a reparação do dano. Então tem essas enfim, questões envolvidas, acho que também, e tudo que o Eduardo comentou que dificultam essa utilização do seguro. Eu acho que de repente a gente podia também começar pelo que é menor, né? Enfim, usar o seguro para atividades menos complexas, pequenos, né? Os pequenos também causam danos, enfim. Curtumes, a gente tem um monte de atividades pequenas que também causam dano e que depois a empresa vai à falência, você não consegue reparar, então talvez por aí, mas para grandes atividades, com grande risco, realmente é complicado. Alguém tem mais uma pergunta? É a nossa última, tá, pessoal, por causa do horário.
Oi, boa tarde. Eu sou João Tornés, eu estudo engenharia ambiental na FRJ, ainda estou na graduação. Então, muitos dos temas que estão aqui não estão muito no meu universo, seja pelo juridiquês, seja porque eu estou na graduação. Mas eu gostei desse tema dos seguros ambientais. Eu acho que, pensando agora, eu acho que pode ser bem vantajoso, justamente porque eu gostei do exemplo que você deu da seguradora virar, pô, você bateu o carro 3 vezes esse ano, eu não vou segurar você. Pô, Samarco, 2 anos seguidos, 5 anos com 2 mega acidentes, sabe, pode ser um bom limitante ou, assim, uma boa forma de exigir um certo padrão de segurança, de qualidade do empreendimento. Ao mesmo tempo, acho que no universo, principalmente brasileiro, no universo capitalista, mas principalmente no brasileiro, a gente tem que tomar muito cuidado com isso acabar não sendo uma forma das atividades seguirem sendo poluidores, sendo tão impactantes, e acabar que o governo concedeu algum tipo de isenção ou perdão à dívida. E, por outro lado, talvez, não sei como seria isso, mas eu pensei que essa forma de mensurar os impactos financeiramente seria pelas multas, e que, por exemplo, a Vale ainda não ressarciu o que deveria, ainda não pagou o que deveria para as vítimas de Mariana. Não sei. Eu queria entender um pouco melhor essa questão dos fundos, não estou muito familiarizado com isso, e o Eduardo falou que, pelo que eu entendi, eles não têm um viés tão de recuperação, é mais de prevenção, eu não entendi muito bem. Enfim, muito obrigado. Eu agradeço a pergunta. A gente tem os fundos no Brasil, tem dois grandes fundos federais, né? Não esquece o Fundo de Compensação Ambiental da Instituto, que é uma destinação específica, mas a gente tem o Fundo de Direitos Difusos, que é quem controla o Ministério da Justiça, tem alguns bilhões, teve até ação judicial, uma ação de ação civil pública lá em Campinas, que obrigou a gastar uma parte desse dinheiro, porque o dinheiro ficava contingenciado no Fundo de Direitos Difusos. É uma crítica, é uma coisa que a gente tem que se perguntar, peraí, eu tenho um fundo para ele ficar contingenciado para fazer superávit primário, ou eu tenho um fundo de direitos difusos para aplicar direitos difusos, né? Ainda que... a gente tem o Fundo Nacional do Meio Ambiente, que é um mais tradicional, assim, tradicional, mas com menos dinheiro. Por que com menos dinheiro? Porque o nosso Fundo Nacional do Meio Ambiente, às vezes a empresa vai colocar dinheiro, vou mandar para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Ministério Público pensa, vou mandar um fundo, vou mandar para o Fundo Nacional do Meio Ambiente ou para o Fundo Nacional de Direitos Difusos, FNDD. Mas, assim, a gente vem percebendo que o uso desses fundos é muito ruim em termos de governo geral, assim, sem querer fazer uma crítica específica, mas, assim, é muito ruim. Então, projetos de recuperação ambiental, projetos, etc., demoram muito para passar, não se entende, não querem liberar, enfim, é um rolo, assim, acaba não gastando. E aí, isso veio trazendo uma desconfiança dos próprios atores ambientais. Então, assim, o Ministério Público, mesmo o órgão público ambiental, que fala o Papo Ibama, a gente tem uma reticência muito grande de jogar esses fundos de direitos difusos ou para o Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Fundo Nacional do Meio Ambiente é pior ainda, porque ele tem um limite orçamentário de 3 milhões por ano. Então, passando de 3 milhões, é caixa único do tesouro. Só para você entender, né, assim, a dinâmica do fundo, que isso não é muito dita. Então, assim, é muito ruim, não é ruim, é muito ruim. Isso daí. Então, o que a gente vem pensando e vem se, assim, trabalhando, que trabalha na área ambiental? Não estamos dando dinheiro para os fundos, o dinheiro está parado lá, porque já tem mais tempo de outras, a gente evita o máximo da dinheiro do fundo, e a gente tenta investir o dinheiro de uma melhoria ambiental imediata, um serviço ali, uma melhoria específica ambiental. Então, você vai fazer um acordo X com um produtor, alguma coisa do tipo, a gente não pede para ele depositar dinheiro no fundo. Às vezes pede, mas a gente tenta evitar isso ao máximo, e se ele por acaso conseguir trazer algum benefício ambiental específico, pesquisa com recuperação, com monitoramento, além das obrigações que ele já tem, obviamente, né? Tem que ser uma adicionalidade, a gente tem tentado fazer isso. E eu acho que esse dinheiro dos fundos poderia ser usado sim para, vamos dizer, um seguro público, nesse sentido, poderia ser usado sim para grandes acidentes, tal, com as empresas, mas aí precisa de lei, realmente precisa de lei, deixando uma parte então uma medida qualquer, aí realmente precisa achar qual que é essa medida, para depositar o dinheiro, fazer um aporte nesses fundos, os superfundos, etc. Para a gente ter essa possibilidade de uso. A gente não tem no Brasil. A gente segura o dinheiro e no superávit primário, historicamente, não histórico, né? A ou B, é histórico isso.
E quando tem algum dinheiro que possa vir, assim, o pessoal, aí eu vou, uma crítica minha, especificamente minha, que eu acho absurdo, é assim, a gente tem uma doação do Fundo Amazônia. Tem uma polêmica, tá? Mas assim, a doação do Fundo Amazônia também vem do primeiro setor, tá? Vem para o Estado. E uma parte da fiscalização do IBAMA é feita assim com o dinheiro do Fundo Amazônia, não era feita, tá? Eu preciso ter um orçamento para receber o dinheiro. Em outras palavras, se o Congresso montar um orçamento, mesmo que eu tenha lá 100 milhões para ir para o IBAMA, se não mudar o orçamento e não tiver orçamento, eu não recebo o dinheiro. E aí, pior ainda, parece que eu gasto, aquele dinheiro que é doado, parece que eu gasto assim, do contribuinte brasileiro, porque entra no orçamento e ninguém pergunta de onde vem. Quando eu falo que o orçamento do IBAMA chutar, não é isso, mas assim, é 100 milhões de reais, ninguém pergunta que talvez 30 ou 20 venha do Fundo Amazônia, que é uma doação, tá? Ou de outro fundo, outro Fundo Amazônia, que mas criou uma percepção em termos de orçamento, que você está no orçamento para você gastar. E aí já é uma distorção toda, entra no teto, dinheiro de doação entra no teto de gasto público. Então, por exemplo, pode ser piada. Assim, a gente tem várias distorções orçamentárias de dinheiro público. Eu vou começar, assim, a gente vai almoçar, é um horário sensível agora, e aí eu vou fazer terapia, tipo, assim, com você, durante umas 4 horas, eu vou justificar todo o evento depois. Mas assim, o gestor público é muito ruim. E são coisas que precisam ser discutidas. Quer dizer, o fundo mesmo de conversão em mundos ambientais direto que a gente tem, que está meio medida provisória discutindo no Congresso, modificações, etc., que é uma coisa que vem desde 1998, né, você transformar a multa ambiental numa melhoria de serviço ambiental, só a gente está um pouquinho atrasado, em termos de Estado, para regulamentar isso e implementar de igual maneira. Mas a gente tentou lá atrás, mudou, enfim, longa história. Tem gente no governo que tem inveja do fundo. Estou falando da oposição. Eu estou falando do governo. Porque vai ter um fundo ali privado de, sei lá, 1 bilhão, 2 bilhões. Estou falando no governo. Estou falando de oposição, não. Posição política, então, que a gente está discutindo, não. Então, assim, é complicado. E a gente precisa ter discutir melhor essa governança, justamente para poder melhorá-la. Mas aí não é o objetivo aqui, eu só comentei porque surgiu a questão do fundo, peço desculpas aí pelo desabafo. Bem, a gente aqui no Estado tem o FECAM, que é o Fundo Estadual, está na Constituição do Estado e está numa lei também estadual. A gente tem lá vários aportes constitucionais previstos de royalties, petróleo, multas ambientais, e também decisões judiciais. E ele é todo destinado para o meio ambiente, não é como o Fundo Federal que tem também consumidor, outros aportes, né? Aí a gente também aqui já foi obrigado a gastar o fundo e a gente esbarra nos mesmos problemas. Mas eu acho que é uma discussão realmente que vai longe. Eu vou terminar aqui com 1 minuto de antecipação no prazo de 1 hora. A gente volta aqui 3 horas, né, para o último painel. Tá bom? Bom almoço para todos. Obrigada.